Olá, viu galera, nota 10, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa videoaula vai ser sistema urinário. Então vamos lá? Bom, primeiramente, qual é o objetivo de você fazer a excreção? E será que excreção, sistema excretor, é sinônimo de sistema urinário? Então esse sistema é responsável pela maior parte da excreção. Que esse conceito define os processos pelos quais os organismos se livram de substâncias tóxicas ou em excesso resultantes do metabolismo celular denominadas de excretas. O principal excreta do nosso corpo é a urina, mas não é apenas esse excreta. Por isso, não está correto falar que sistema excretor é sinônimo de sistema urinário, tá? Você conhece então outros mecanismos de excreção além do sistema urinário, além da urina? O que seriam então nossos excretas? O sistema tegumentar, a pele, fazendo a excreção dos sais através das glândulas sudoríparas. Então, o suor é um excreta. Também é considerado um excreta a eliminação de gás carbônico, o processo de expiração realizado durante a respiração. Então, gente, excretas, resíduos resultantes do metabolismo celular, que tem como exemplo urina, gás carbônico e sais. E aí esses resíduos têm que ser eliminados no corpo para manter o nosso equilíbrio dos nossos líquidos corporais, a nossa homeostase. Então isso é feito principalmente por esses três componentes. Os resíduos são eliminados através da urina, do suor e da expiração, com a eliminação do gás carbônico, tá? Então, portanto, no nosso caso, que hoje, né, a nossa aula vai ser falar sobre o sistema urinário e o nosso principal resíduo presente na nossa urina é a ureia. A ureia, então, é a principal excreta eliminada pelo sistema urinário. É uma substância produzida no fígado durante o metabolismo de compostos nitrogenados, sobretudo dos aminoácidos. Nós somos, então, animais ureotélicos. Nós eliminamos, o nosso principal excreta nitrogenado é a ureia. Mas existem outros animais, por exemplo, os amoniotélicos, cujo principal resíduo é a amônia, ou os uricotélicos, cujo principal resíduo é o ácido úrico, tá? Uma vez liberada no sangue, a ureia então vai chegar aos rins, por onde vai ser eliminada. Além da ureia, os rins podem também excretar sais, água e até mesmo ácido úrico, mas em menor quantidade. O nosso então excreta principal é, portanto, a ureia. Quais são os órgãos então que compõem o nosso sistema urinário? Nosso sistema urinário é composto por 4 órgãos, né? 4 partes. Primeiramente, os mais importantes, que são os 2 rins, que têm a função aí de filtrar o sangue para a formação da urina. Os 2 ureteres, responsáveis pela condução da urina formada pelos rins até a bexiga, responsável pelo armazenamento da urina, e a uretra, que vai eliminar essa urina para o meio externo. Então, esses são os 4 componentes do sistema urinário: 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Uma curiosidade é que a uretra masculina também participa do sistema reprodutor, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos separadamente, começando com os rins, órgãos de cor marrom avermelhada, com cerca de 10 centímetros de comprimento, cujo formato é muito semelhante a um feijão. Ele fica localizado na parte posterior da cavidade abdominal, abaixo do diafragma, ao lado da coluna vertebral. A anatomia renal, se a gente fizesse um corte, então, nos nossos rins, nós veríamos essas estruturas principais, 2 vasos principais, a artéria renal e a veia renal, um envoltório de tecido conjuntivo, cálice maior e menor, a parte mais externa do rim, chamada de córtex, e a parte mais interna, chamada de medula, com as pirâmides renais. Então, essa seria a anatomia. Os rins são formados por unidades funcionais denominadas de néfrons, os quais respondem pela filtração do sangue. Então, é aqui nesses néfrons, onde cada rim tem em torno de 1, né, até 4 milhões de néfrons, são essas então as unidades filtradoras do sangue. Então, se a gente pegar aqui um corte do rim e aumentar, a gente veria então a estrutura de um néfron, e ele é formado por um conjunto de túbulos que possuem em uma das extremidades uma dilatação, chamada de cápsula renal ou de Bowman, e no interior da qual existe uma rede de capilares sanguíneos denominada de glomérulo renal ou glomérulo de Malpighi, e ao conjunto formado por essa cápsula e pelo glomérulo dá-se o nome de corpúsculo renal. Além disso, então, se eu aumentar aqui, né,
essa seria a estrutura do néfron, a gente ainda tem um conjunto de túbulos que formam esse néfron. A cápsula renal ela vai comunicar então por um longo tubo, chamado de tubo néfrico, que apresenta 3 regiões distintas: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica ou alça de Henle e o tubo contorcido distal. E por último, aí com a urina já formada, a urina formada desemboca no ducto coletor. Tá? Então, essa seria a estrutura, portanto, do néfron, essa aqui. Então, essa é a anatomia do néfron, a unidade filtradora dos rins. Tá bom, gente? Esses ductos coletores, né, depois que a urina é formada, vão formar as pirâmides renais, cujas extremidades vão desembocar nos cálices renais e estes, por sua vez, vão se converter na pelve renal ou bacinete, e dessa pelve renal partem, então, os ureteres com a urina já formada e indo em direção à bexiga, tá? Então, seria, então, esse caminho da urina. E aí, no caso, do ureter, a urina vai, né, ele vai apenas, é um canal que vai interligar os rins à bexiga, levando então a urina já formada lá nos néfrons, dentro dos rins. A bexiga, esses são os 2 ureteres. A bexiga, ela é localizada na cavidade pélvica, a sua função, então, é apenas armazenar a urina já formada e vem continuamente dos ureteres até a sua eliminação pela uretra. Num adulto, a gente pode armazenar em torno de 500 a 800 ml em média de urina, e geralmente os homens podem reter um volume um pouco maior de urina do que as mulheres, tá? Então, essa aqui é a anatomia da bexiga. Vale aqui ressaltar uma curiosidade: o epitélio que reveste a bexiga é um epitélio de transição, onde as células mudam, né, de formato se a bexiga está cheia ou se a bexiga está vazia, tá? Já a uretra é um canal, então, que conecta a bexiga urinária ao meio externo, e nos homens ela é bem maior, com cerca de 18 centímetros, e nas mulheres apenas 3 centímetros. Isso até aqui, o tamanho da uretra justifica uma maior infecção dessa estrutura nas mulheres do que nos homens, tá? Esse tamanho diferente. E como eu falei, a uretra masculina tem essa dupla função, ela também ele faz parte do sistema reprodutor, tá? Aí agora vamos ver como realmente acontece essa produção de urina lá nos néfrons. Então, o sangue vai ter em 3 etapas basicamente da produção de urina: a filtração glomerular, a reabsorção renal e depois a secreção. No caso, então, vamos ver como seriam essas etapas. O sangue a ser filtrado chega ao rim pela artéria renal, que se ramifica em arteríolas até o interior do órgão. Então, seriam essas aqui as artérias renais, levando, então, o sangue para os rins. Aí, esse sangue agora, essas arteríolas, o sangue, então, chega, então, né, a essa arteríola. A artéria renal se ramifica em arteríolas e essa arteríola, então, por sua vez, penetra no interior da cápsula renal do néfron e se ramifica ainda mais, formando o glomérulo de Malpighi ou glomérulo renal. Aí, o que vai acontecer nessa etapa? Lá dentro do glomérulo, né? Olha só, tá vendo aqui, ó? Diariamente passa, então, nos glomérulos renais em torno de 2.000 litros de sangue, resultando na produção de cerca de 160 litros de filtrato glomerular. Então, perceba que a maior parte do sangue, ele é já filtrado já nessa etapa aqui. De 2.000 litros, já formam o filtrado cerca de 160 litros. E no final, a gente produz, em média, 1 litro de urina por dia. Então, é uma filtração muito intensa do sangue ao longo aqui da estrutura do néfron, tá? Então, perceba esses números, como ocorre, né, a reabsorção. São muitos números. E, normalmente, todas as substâncias úteis presentes no filtrado glomerular vão ser reabsorvidas ao longo do tubo renal, voltando para o sangue de novo. Então, a maior parte da água e das substâncias presentes, úteis, vão ser reabsorvidas novamente, tá? Entretanto, o excesso de substâncias não retornam e é eliminado pela urina. É o caso de pessoas que têm diabetes mellitus ou mellitus, onde essas pessoas têm tanta glicose na urina que acabam eliminando a glicose, e tem tanta glicose no sangue que acaba eliminando a urina com glicose, e isso não é o normal. Percebam que glicose é útil para o nosso corpo, e na urina só pode ser eliminada coisas que não são mais úteis, resíduos do metabolismo, tá certo? Ao final do processo de filtração, o filtrado glomerular transforma-se na urina, um líquido concentrado de água, ureia, ácido úrico e sais. A cor amarelada deve-se à presença de
rubulina, que é um excreto produzida pelo fígado durante a degradação da hemoglobina nas de hemácias velhas, tá? Então, resumindo, a gente tem então 3 etapas para a formação da urina: a filtração ou glomerular, a reabsorção renal e a secreção, eliminando, né, a urina, que vai ser então assim formada para e sendo coletada pelo ducto coletor. Então, no corpúsculo renal, o processo então de pressão sanguínea é tão grande, né, o sangue passa com tanta pressão aí no filtrado glomerular, deixando passar algumas substâncias, mas retendo a maior parte das substâncias úteis e também da água. Ao longo dos túbulos contorcido proximal, da alça de Henle e do tubo contorcido distal, vai acontecer uma reabsorção de água e uma reabsorção de sais. E aí, no final desse processo de reabsorção de água e reabsorção de sais, acontece a formação da urina, que é recebida então pelo ducto coletor, que vai levar então essa urina para o ureter já formada. Essa urina que tem na sua composição, então, principalmente água, mais de 90% da urina é pura água, ureia e outros compostos, como ácido úrico, sais e amônia, tá? Como é feito o controle desse sistema todo urinário? Ele é feito por 2 hormônios, o ADH, também chamado de vasopressina, o hormônio antidiurético, que ele age no controle da excreção, aumentando a reabsorção de água nos néfrons, deixando a urina mais concentrada. Pessoas que ingerem álcool, o álcool inibe a produção desse hormônio ADH e aí a urina vai ficar mais diluída ou a pessoa vai urinar muitas vezes, muito mais. Por isso que muitas vezes as pessoas no dia seguinte de beber álcool, elas acabam tendo ressaca, que na realidade seria uma desidratação, né? Uma consequência da desidratação provocada, já que o álcool inibe a produção desse hormônio ADH. Outro hormônio relacionado com o controle hormonal do sistema urinário é a aldosterona. Ela aumenta a reabsorção de íons sódios, retirando o soluto da solução final da urina, deixando-a, portanto, menos concentrada. Esse controle também é afetado pela regulação, né, de íons no organismo e que possuem várias funções, possibilitando então a homeostase, esse controle então desses íons nos nossos líquidos corporais, certo? Alguns problemas urinários para a gente finalizar aqui a nossa videoaula, doenças que são mais comuns no sistema urinário: a nefrite, inflamação dos néfrons, a hipertensão, infecções bacterianas, cálculo renal e a cistite, sendo que pessoas que têm problemas no funcionamento dos rins muitas vezes têm que fazer hemodiálise, que seria um procedimento funcionando como se é um aparelho, né, de hemodiálise, ele acaba funcionando como um rim artificial, e aí esse aparelho de hemodiálise vai fazer a função do rim, que é a retirada desses resíduos do metabolismo, tá certo? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!